Fala pessoal, eu sou o Rimura e sejam bem-vindos ao Resumindo Manhwa. Pessoal, hoje eu tenho uma novidade. Fechei a primeira parceria para o canal. Conto com a ajuda de vocês, pois é muito importante para continuar trazendo o conteúdo que vocês tanto amam. A parceria é com a loja Likes. Eles vendem diversos produtos, inclusive um relógio inteligente. Ele é super minimalista e com ele você consegue receber todas as notificações das redes sociais e monitorar toda a sua saúde. E pensando em vocês, eu consegui o cupom RECAP15. Clique agora no primeiro link da descrição. Agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Quando o Prota era jovem, para ele seu pai era o maior aventureiro de todos. E não era só porque ele era seu pai. O nome dele era Yeon Seong, um jovem habilidoso. Ele era um dos heróis da primeira geração. Para aqueles que não experimentaram isso por si mesmo, a história da primeira geração era uma grande lenda. Porém, para os aventureiros daquela época, era um verdadeiro caos. A pior parte era a falta de informação sobre o tipo de lugar que as dungeons eram e que tipo de monstros habitavam lá. Nem os itens que são comuns agora, naquela época, os aventureiros para conseguir teriam que passar por condições desesperadoras. A primeira geração de aventureiros passou por tentativas e erros, arriscando suas vidas. Os sobreviventes passaram as experiências e conquistas para a próxima geração. Então eles foram considerados heróis. O pai do Prota recebeu a alcunha de caçador de dragões, pois ele foi a primeira pessoa a caçar um dragão. Ele foi o aventureiro top de rank da Ásia. Pelos seus feitos, o Prota respeitava e o venerava, mais do que qualquer um nesse mundo. Seu pai acreditava que era invencível, até que um dia adoeceu. A causa era um envenenamento, que adquiriu durante suas explorações. Como qualquer outra vez, ele tentou superar isso, mas após décadas de trabalho, seu corpo já estava no limite. Os colegas que ele confiou a vida tiraram vantagem da fraqueza dele. Naquele tempo, tomaram sua fortuna e trabalho. Por anos ele sofreu mentalmente e fisicamente. Alguns anos depois, quando o mundo estava começando a esquecer do caçador de dragões, ele perdeu a identidade de herói. Após perder tudo e sofrendo de um veneno incurável, tudo o que sobrou foi um aventureiro esquecido. Após as lembranças, o Prota joga um pedaço de cano fora, e o velhote fica sem acreditar no que estava acontecendo. Seu aventureiro havia perdido para uma criança. O chefe do Prota explica facilmente o motivo. Era porque ele era um péssimo aventureiro. O Prota ainda finaliza, dizendo que só o fato dele se gabar por bater nos próprios colegas, isso já mostrava o quão fraco ele era. O Prota acredita que só tem dois motivos do porquê um bom aventureiro se retira. Ou o corpo dele se quebra ao ponto de não poder mais explorar, ou ele é eliminado durante uma exploração. E para finalizar a humilhação, o Prota alerta o velhote, se ele pagava mais que um salário mínimo para o aventureiro, era melhor despedir ele, pois estava perdendo dinheiro. Apesar de ser pura verdade, o velhote teria que entender, pois era a pura realidade. Como o rapaz havia duvidado deles, agora o trabalho custaria o dobro. O trabalho que eles teriam que realizar era para caçar a Vespa Imperial. O Prota entra em pânico, pois acredita que o monstro é forte demais. As Vespas são um monstro cujo grau de perigo é considerado maior, não só na Coreia, mas no mundo inteiro. Uma cidade inteira virou o ninho da Vespa e se tornou um reino do caos, com uma dificuldade altíssima. Até mesmo para um aventureiro top tier, seria difícil abater um desses. De acordo com o contratante, teve uma raid bem grande ontem, que não foi divulgada. O exército do governo e 7 aventureiros de rank branco fizeram um esquadrão de ataque. Pode-se dizer que a maioria dos coreanos são estrelas. A mídia vai à loucura quando só 2 deles se juntam, imagine agora com 7. Mas eles falharam em cumprir o objetivo original da missão. Eles haviam conseguido caçar a Vespa Rainha, mas um dos 7 roubou a geleia real e ordenou a um subordinado do esquadrão de ataque que contrabandeasse um item. O Prota fica sem entender o que seria a geleia real, então seu chefe explica para ele que é um suplemento nutritivo que as vespas dão para uma rainha recém-nascida. Tiveram apenas algumas ocasiões em que a geleia real de uma vespa imperial foi trazida para esse mundo. As histórias contam que se o humano comer essa geleia, ele pode voltar dos mortos. Todos os caminhos em direção às dungeons são estreitamente controlados, exceto alguns lugares, que era de conhecimento dos contrabandistas. O chefe do Prota libera seu poder para abrir uma passagem. Como era de costume, ele alerta o garoto para tomar cuidado para não ser eliminado. O Prota estava meio desatento, então seu chefe dá uma forcinha para ele. O garoto estava refletindo muito sobre o medicamento que pode trazer os mortos de volta, mas ele logo se desencana, pois coisas assim nunca são realmente confiáveis, e mesmo que seja considerado um antídoto inigualável, não seria capaz de curar o estado de seu pai. E se houvesse mesmo algo parecido, seu pai nunca teria abandonado o fio da esperança. Ao atravessar a porta, o Prota percebe um vasto mundo, que agora é uma dungeon. Depois da adesão, foram criadas dungeons por toda a parte ao longo da Terra.
Dentre elas, há duas consideradas as maiores na Coreia. A primeira é a Jeju-do, uma dungeon fundida com uma cordilheira vulcânica. A outra é fundida com a selva de Igar. Como ela fica bem no centro, algumas cidades próximas foram todas controladas por essa dungeon. A maior parte dela permanece desconhecida, e muitos aventureiros foram eliminados, tentando explorar a região. O prota teria que se lembrar de uma única coisa: a geleia real é preciosa, e humanos não são os únicos dispostos a arriscarem suas vidas para consegui-las. O garoto então cai no meio da floresta, e ele já se depara com algo bem perigoso. Era uma pegada de um titã. Mas antes, vamos ver uma história paralela. Essa garota se chama Jin Sairon. Ela está no primeiro ano como guerreira. Nesse exato momento, ela está enfrentando o maior problema de toda a sua vida. Deveria ser uma viagem fácil, até a dungeon, para a prova intermediária dela. Mas em vez disso, o que ela enfrentou foi um monstro que nunca deveria estar ali. A garota fica sem entender que tipo de monstro seria esse. A prova dela era bem simples. Dentro de um tempo limite, ela teria que coletar o máximo possível de moedas, que foram colocadas dentro da dungeon. Embora fosse um teste usado para simular situações de combate reais, a área de teste era de rank mais baixo possível. Deveria ter sido fácil, isso porque era considerado um campo de treinamento para iniciantes. Até os monstros que costumavam viver ali eram fracos e tinham baixos níveis de inteligência. O monstro salta e golpeia fortemente o chão. A garota desvia, mas está bastante amedrontada. Naquele instante, ela percebeu que tudo o que lhe restava era esperar pelo milagre. E mesmo assim, ela decidiu revidar. O monstro que ela estava enfrentando era um titã primata, o monstro de perigo 3. Ela usa suas flechas, mas não faz efeito algum, pois a resistência da pele dele é maior do que a de um tanque. O monstro então contra-ataca e destrói tudo que estava ao seu redor. A garota consegue escapar, mas não há nada que ela possa fazer para ferir ele. Então ela fica concentrada, esperando o momento certo em que seu inimigo abaixasse sua guarda. Ela é uma aventureira de classe que imbui magia na ponta de sua flecha, considerada uma arqueira mágica. O tipo de magia que pode ser imbuída na ponta de uma flecha não tinha limites, então ela usa seu último recurso para causar a maior explosão que ela conseguisse. Deveria ter sido bastante para matar qualquer monstro com um rank de 3 estrelas, mas é claro que nada aconteceu contra o titã colossal, que olhava para a garota, que estava paralisada em sua frente. Ela fica se perguntando como um monstro tão grande conseguia desviar desse ataque. Então sua única alternativa seria correr. O titã parte em uma investida para cima da presa. Ela que estava paralisada de medo, sem saber o que iria fazer. Até que uma luz surge por detrás do inimigo. Era o prota para salvar a pobre Aifu em defesa. Ele consegue acertar precisamente o titã, com um impacto tão grande que derrubou o gigante no chão. Apesar do golpe ter sido preciso, o prota percebe que não foi o suficiente. Então ele resolve usar uma ferramenta de combate e acabar com a luta com um ataque frontal. A garota se desespera com a atitude dele. Enquanto o titã estava se preparando para o contra-ataque, o prota, tão determinado a dessa vez não falhar, usa sua ferramenta de combate. Uma luz gigantesca sai de dentro do item. Essa luz era tão forte que cega seu adversário. O nome dessa ferramenta é luz atordoante, um item feito de escama de peixe oscilante que vive em dungeons do fundo do mar. Ela possui uma habilidade incapacitante e inacreditável pelo seu preço. Ela já foi muito amada por incontáveis aventureiros, mas com a sua incrível performance e mau uso dessa ferramenta, vários aventureiros começaram a perder suas habilidades. Agora ela é restritamente banida. O prota se despede da garota, e como ele já havia cuidado do problema dela, agora ela deveria cuidar da sua própria vida. O garoto acredita que não importa o que aconteça numa dungeon, um aventureiro sempre deve chamar a atenção. Ele então tem a lembrança do seu chefe, quando o contratou. Seu chefe ensinou para ele que se agisse sem pensar, seria passado para trás. O prota nota a garota seguindo ele, mas quando ela menos espera, ele desaparece. De sua visão. Mas quando ela se distrai, procurando por ele, o prota aparece e imobiliza seu alvo. Ao perguntar o que ela queria, ela explica que estava querendo agradecer por ele salvar a vida dela. O prota não acredita e pergunta novamente. Ela então acaba revelando que sabia que ele era um contrabandista e queria oferecer um trabalho para ele. O prota analisa bem a garota e não aceita o trabalho e alerta ela. Caso ela tentasse atrapalhar ele novamente, ele iria enterrar ela de verdade. A garota ameaça ele, dizendo o valor que estava valendo um contrabandista, que era 500 milhões de won. O prota se enfurece, mas quando ele olha para trás, percebe a garota segurando o sangue de Enkyu. Só se consegue esse item quando consegue caçar 5 contrabandistas. Ela estava disposta a entregar esse item para o prota, caso ele ajudasse ela em seu exame, e daria o resto também para ele.
O Prota acha incrível, pois acredita que essa garota fosse uma pirralha mimada, mas parece que também é podre de rica e já perdeu completamente a cabeça. A Jean não se importa com o que o Prota estava achando dela. A única coisa que ela queria saber era se ele seria capaz de aceitar o item que poderia mudar a vida dele. O Prota começa a agir estranhamente. Ele pede desculpa e diz que é tudo culpa dele. Ele realmente não tinha motivo nenhum para eliminar ela. Jean começa a ficar assustada com o que ele iria fazer. Mas quando o Prota iria realizar seu trabalho, o Titã aparece novamente. Mas os dois conseguem desviar. O Prota então joga o bastão para Jean e ordena para ela parar de ficar olhando e ajudar no combate. O plano era simples. A garota iria conjurar sua magia no cajado do Prota e passar novamente para ele. Jean tenta explicar que estava sem poder mágico sobrando, mas o Prota alerta que isso era um problema dela, e ela deveria agir rápido, pois ele não conseguiria chamar muita atenção apenas com os punhos. Ela então se concentra para poder usar tudo o que sobrou do seu poder mágico. Ela acredita que sua mana está tão baixa que não poderia causar dano algum, então tem a brilhante ideia de fugir sozinha enquanto o Prota estava chamando a atenção do monstro. Apesar de se considerar maluca, ela escolhe a parte mais difícil, que era continuar lutando. Após jogar o cajado de volta para o Prota, ele se sente desapontado, pois havia pouco poder mágico, mas ele acredita que deve ser o suficiente. Os estudantes do Colégio de Guerreiros já escutaram isso mais vezes do que conseguem contar. Enquanto luta contra o monstro, a coisa mais importante é não usar apenas a força bruta, e sim ter a noção do time e mirar precisamente seus ataques. O Prota então parte uma invertida para cima do seu inimigo e o golpeia, causando uma explosão gigantesca. E com um único golpe, consegue derrotar seu adversário. Então é isso, pessoal. Quero te agradecer por ter ficado até agora comigo. Se ficou até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então deixe seu like e se inscreve no canal. Isso vai me ajudar demais. Valeu, até a próxima.